E aí, caros, tudo bem? Hoje nós vamos fazer mais um capítulo aqui na nossa sessão Nostalgia, que há muito tempo a gente não cria nova sequência para essa sessão Nostalgia, que ela brinca um pouco com o que nós utilizamos antigamente para desenvolver sistemas, né? Tecnologias antigas que às vezes é bom a gente dar uma relembrada. Algumas dessas tecnologias continuam na mente e no coração de muitos desenvolvedores que trabalharam na época utilizando esses sistemas, como por exemplo Clipper, Visual Basic 1.0. Outra coisa, nós já tivemos aqui coisas falando sobre o Basic, o antigo Basic também. E hoje nós vamos brincar um pouco com o COBOL. O COBOL eu não cheguei a programar efetivamente com o COBOL de maneira profissional. Eu cheguei a pegar o Clipper, né? Cheguei a programar bastante em Clipper. Fiz algumas coisas até mesmo no Visual Basic 1.0, 4DOS, né? E Basic eu fiz várias coisas também. Mas profissionalmente foi mais em Clipper realmente, né? Eu cheguei a brincar um pouco com o COBOL, mas não cheguei a fazer trabalhos realmente profissionais. De qualquer maneira, para a gente simular aqui o ambiente do COBOL, para que a gente fique com um ambiente parecido com o DOS, você pode estar utilizando aí o Windows, Linux, Mac, vai funcionar. Nós vamos baixar aqui o DOSBox. Esses links que eu vou passar aqui, eu vou deixar na descrição aí. Você pode procurar na descrição que vai encontrar eles. O DOSBox, www.dosbox.com. Você está um pouco pequeno, deixa eu ver se dá para dar uma aumentada aqui. Aqui você tem a opção, a tela dele inicial, essa aqui é um pouco feinha realmente, mas você tem aqui a opção Downloads, né? O que é o DOSBox? Ele é uma espécie de, eu diria, de simulador de ambiente DOS, né? Então o que ele faz é, você determina que uma pasta no seu computador seja o sistema de arquivos do DOS, né? Então você vai baixar aqui, eu não vou explicar como é que vai baixar, senão vai se estender demais aqui o vídeo, né? Você vai baixar uma instalação totalmente comum, tem as versões aqui para macOS, para Windows, Linux, né? Muitos tipos de binário. Então você escolhe a mais apropriado. A instalação é bem simples, aquele esquema do Next e nada mais que isso. Não tem nada de complexo. Você vai ter que configurar uma unidade, por exemplo, uma pasta para fazer papel do sistema de arquivos do DOS. A gente vai aprender como é que faz isso daqui a pouco. Uma outra coisa que nós vamos precisar, claro, é do COBOL. Eu optei por usar esse aqui porque eu achei assim mais clássico, eu diria, mais próximo da realidade do que era antigamente, né? Existem outras opções, como por exemplo o Open COBOL, mas eu achei ele assim meio com um COBOL sofisticado, uma ideia mais sofisticada para o COBOL. A gente vai aqui simular o mais próximo possível do que realmente era, né? É para isso que serve a seção Nostalgia aqui. A gente não vai simular na perfeição do que era realmente antigamente. Vai ser até complicado a gente codificar num editor bem antigo, você que já está acostumado a codificar em editores aí que tem IntelliSense, né, esse tipo de coisa, mas a gente vai simular, eu até cheguei a procurar uma IDE assim para MS-DOS que permitisse programar COBOL de uma maneira melhor, mas não encontrei. Nos comentários, se você conhecer de alguma, aí você pode colocar aí nos comentários. Então nós vamos criar primeiro uma pasta. Eu vou criar aqui mesmo no próprio desktop mesmo, aqui na área de trabalho. Eu vou criar aqui uma nova pasta, eu vou chamar ela de DOS, né? E nós vamos baixar esses arquivos nessa pasta aí. Vamos voltar para cá. Vamos começar a baixar aqui os arquivos. Esse ARG aqui, para quem não lembra, é aquele descompactador famoso de arquivos, né? Que a gente vai precisar utilizar, já que o COBOL 45 ele está compactado. Nós vamos baixar aqui todos, né? Eu estou baixando de um por um. É relativamente rápido, ele não é grande, né? Então deixa eu ver se eu vejo aqui a pasta de downloads. Ele já deixou todos aqui, mas nós vamos copiar. Vou abrir aqui o desktop, né? Nós vamos copiar para a nossa pasta DOS, né? Aqui. Então deixa eu ver se não está faltando nenhum. Inclusive ele até descompactou alguns já aí, não foi? Porque o Mac descompacta. Acho que foi. Vamos aproveitar que ele já descompactou. Vamos copiar também o ARG já descompactado para cá, para essa pasta DOS. Agora nós vamos organizar aqui os arquivos direitinho, né? Vou visualizar como lista aqui que fica melhor. Eu vou criar uma pasta para o ARG
né? Vou chamar aqui de... Posso chamar de arg2, talvez seja melhor arg2, né? E vou criar uma pasta para o COBOL. O COBOL, pronto. O Arg eu vou colocar nessa pasta. Estou organizando aqui os arquivos. Aproveitando para organizar por aqui, eu poderia realmente estar organizando utilizando o próprio MS-DOS, né? Mas para você entender como é que funciona, é melhor... Até para você entender como é que configura o ambiente do DOSBox, é melhor eu começar por aqui. Depois a gente continua por lá, pelo DOS. Pronto. Nosso ambiente DOS ele só tem duas pastas. Nosso DOS ele só vai ter duas pastas, que é a pasta COBOL e a pasta arg2. A gente vai ter que colocar essas pastas no path, para quando a gente digitar um comando lá no DOS. Então, quando você executar o DOSBox, como é que você configura o DOSBox? Você tem... o arquivo de configuração do DOSBox, ele fica na pasta Library Preference, está aqui, já está aqui, né? Então, aqui, eu vou até dar um cat aqui no arquivo. O arquivo de configuração do DOSBox, ele se chama DOSBox. Aí tem a versão, a minha versão é essa daí, pode ser que a sua seja diferente. Preference, pronto. Então isso aí, eu dei um cat aqui para mostrar o conteúdo do arquivo, mas a gente vai ter que editar esse arquivo. Eu já tenho um ambiente pré-configurado que eu vou mudar, exatamente para eu limpar o DOSBox. Mas você vai entender aqui enquanto eu estiver configurando. Eu vou utilizar aqui o Vim ou o Nano, você pode utilizar o Nano, qualquer editor de texto, né? Para poder editar esse arquivo. Você pode abrir também como editor de texto para Mac, já que você sabe qual é a localização do arquivo, não tem problema. Existem várias configurações aqui em cima que eu não vou abordar aqui, que iria levar muito tempo. Em geral, você deixa isso como padrão. Aqui é o que é interessante da história. Aqui é onde começa o que eles chamam do AutoExecBat do DOSBox, né? Para quem lembra de antigamente e já mexeu com DOS, sabe o que é o AutoExecBat. Esse comando eixo off você deixa assim mesmo. Eu vou fazer aqui um backup dos meus comandos, né? Porque eu vou precisar deles. Esse rain aqui que eu estou colocando na frente é apenas para que eu não perca esses comandos. É apenas porque, como eu vou mudar tudo aqui, eu quero manter ainda... Poderia ter feito uma cópia do arquivo também, né? Mas aqui já estou terminando. Vamos ver se tem mais comandos para baixo. Não tem. Eu vou comentar também esse. E é o seguinte, o que ele está fazendo aqui? Quando você executar o DOSBox, ele vai estar numa unidade chamada unidade Z, entendeu? Você tem que dizer para ele que quer entrar numa unidade chamada C. Então você digita o comando mount. Eu posso fazer esse comando tanto por aqui, pelo arquivo de configuração, como pelo DOSBox quando eu executar. É melhor por aqui porque ele fica fixo, ele fica sempre fixo. Então eu estou montando aqui uma unidade no DOS, que eu estou chamando ela de C, e quero que ela aponte para users, aqui é meu nome, que aí no seu caso vai estar o seu nome, se você tiver criado mesmo no desktop, né? Desktop. A gente está apontando exatamente para aquela pasta que a gente criou no desktop, ou seja, para essa pasta. Deixa eu ver se eu estou com ela aqui. Acho que eu já fechei. Pronto, a gente está apontando ele para essa pasta que nós colocamos no desktop, ou seja, o C2 pontos do DOS na verdade vai ser essa pasta aqui. É assim que funciona. Já já você vai entender melhor. Então vamos voltar para cá. Toda a unidade C vai ser essa pasta DOS aqui. Só que a gente vai colocar o nosso arg e o nosso COBOL no path. Para isso, no DOS, a gente digita o comando conhecido como se você estivesse mesmo utilizando o AutoExecBat. Path igual a path e ponto e vírgula. Aqui, nesse ponto e vírgula, você já vai digitar como se fosse C. Você coloca C, dois pontos. Eu não lembro qual foi o nome da pasta que eu criei. Vamos ver aqui. Ó, isso aqui vai ficar C, dois pontos COBOL, entendeu? E isso aqui vai ficar C, dois pontos arg2. Isso porque aqui a gente informou que o C é exatamente essa pasta, entendeu? Então, C dois pontos arg2, né, que tem ali. E vamos dar também aqui o comando, só para deixar o COBOL no path também, né? C dois pontos. Aliás, o COBOL não precisa. Você vai já entender porque que não precisa. Você não vai precisar colocar o COBOL no path. Mas o arg precisa. Já a gente vai testar se tudo deu certo. Bom, então aqui no caso desse editor, para eu salvar eu dou um ESC dois pontos W e para eu sair eu dou um dois pontos key. Pronto. No caso do Vim. Se você estiver utilizando outro editor, é outra coisa aí que você vai colocar. Por que eu não coloquei o COBOL no path? Primeiramente, a gente vai agora acessar o DOSBox. Se eu der um dia aqui, ó, você está vendo que tem as pastas que a gente criou, né? Olha aqui, ó, arg2 e COBOL. Como a gente colocou o arg no path, agora nós vamos testar para ver se ele funciona em qualquer parte do DOS. Ou é arg2, parece, né? Ó, você viu que
o arg já está no path. Então se eu digitar o comando, por exemplo, arg2, como você viu aí, aqui não tem Ctrl L, né? CLS, nós estamos mal acostumados. arg2, pronto, ele tá dizendo qual é a versão do arg, que no caso aí é a 3.0. Pronto. O arg já está no path. Por que nós fizemos isso? Nós vamos agora descompactar o COBOL. Nós vamos entrar na pasta COBOL, cd COBOL. Vamos limpar aqui, que ainda é o velho CLS. Vamos dar um D só para a gente ver os arquivos. Aí você nota que tem um arg chamado COBOL 45. Então o comando do arg que você vai ter que utilizar é o seguinte: é arg2 x para extrair os arquivos, "-v", "-r", e o nome do primeiro arquivo lá, que é COBOL 45. Você bota só assim sem a extensão. Dessa maneira ele vai descompactar o COBOL. É relativamente rápido. Ele está perguntando se eu quero colocar o próximo volume, porque ele está achando que esses arquivos... Porque esses arquivos eles foram feitos exatamente para cada um estar no disquete, né? Então ele está perguntando se eu quero colocar o próximo volume do disquete. Mas como na verdade está tudo numa pasta, então ele vai perguntar aí achando que os arquivos estão separados em disquetes, mas não. Está pedindo aqui o próximo volume. Eu poderia colocar até A ali, mas para evitar problemas eu vou sempre no Y aqui. Lembrando que esse comando aí, esse arquivo de configuração, que eu disse que era dentro da pasta Library, né? No Windows, se você estiver utilizando o Windows, você encontra ele de maneira mais fácil. No menu iniciar mesmo, vai ter dois ícones do DOSBox para você instalar. Tem um para você executar o próprio DOSBox e o outro é DOSBox Options, né? Onde você, ao clicar nesse atalho, ele já vai abrir o arquivo de configuração para você. Lembrando que, claro, que quando você mexe no arquivo de configuração, você tem que reiniciar o DOSBox, né? Para ele pegar aquela configuração. Optei por utilizar o comando A porque ele estava pedindo muitas vezes. Pronto, ele descompactou tudo e eu tinha esquecido também de uma coisa. A gente vai precisar também de um editor de texto. Se eu for digitar aqui Edit, aquele velho editor de texto do DOS, não sei por que ele não está aqui. Ele no DOS do DOSBox ele não está presente, ou então sou eu que não estou sabendo encontrar. Por esse motivo foi que eu optei, como eu falei, né, o mais... eu diria, próximo da época que eu encontrei foi esse MS-DOS Editor aqui. Mas ele não tem IntelliSense, nem sequer marca a numeração das colunas, né? Isso é bem propício para você trabalhar com COBOL. Porém, se alguém souber do melhor, foi o que eu consegui encontrar que iria simular o da época. Eu acho que na época a gente utilizava era realmente o Edit. Era o Edit, sim. Então vamos ver se a gente encontra aqui o link de download, Show All Files, será que é isso? Ok, então é um arquivo zip aqui, ó. Vamos baixar, ele é muito pequeno, 47K. Vamos tentar ir aqui para a parte de downloads. Aqui o Mac já chegou a descompactar, edit.com. Vamos copiar essa pasta toda para dentro da nossa pasta DOS, né? Então vamos arrastar ela para cá. Isso nós vamos precisar desse editor aqui pra gente. E eu vou fazer assim, eu vou colocar o nome DOS CMDs. Vamos dizer que todos os comandos DOS que não existem, que eu preciso baixar, né? Como por exemplo o edit, que não existia, eu vou colocar dentro dessa pasta DOS CMDs. É claro que a gente vai ter, eu vou até copiar aqui, que configurar ela também no nosso arquivo de configuração, e por isso nós vamos ter que reiniciar novamente o nosso DOSBox. Então vamos de novo aqui para o nosso arquivo de configuração, nós esquecemos disso aí. Eu vou apenas executar o mesmo comando, eu estou utilizando o VI aqui, o VIM, para poder editar. Então nós vamos para baixo aqui e vamos apenas incluir no path também tudo que está dentro daquela pasta. Tudo que está dentro daquela pasta é DOS CMDs. Então eu dou um comando I, viu? Eu tinha esquecido de falar aqui para editar. C /, eu tinha copiado, deixa eu ver se ele colou. Então é C /, DOS CMDs. Tudo que está aí vai para o path também. É para o edit funcionar, então ESC WQ para sair. Pronto. Eu acho que eu vou ter que reiniciar o DOSBox. Vou só fazer um teste aqui, mas acredito que sim. Eu vou ter que reiniciar. Então vamos lá. Vou abrir de novo aqui o DOSBox. Pronto, estamos no DOSBox. Vamos testar o Edit. Ó, tá aí o Edit. Nós vamos trabalhar nesse editor aí. Você viu que ele já está no path direitinho. Se você quiser testar o path, se você der um Alt F, ó, ele abre aí um menu para você sair, né? Exit. Pronto, sair. Se você quiser testar o path, se seu path está certinho, você digita set path aqui. Olha, tá vendo que o path foi as coisas que a gente já colocou e ele já coloca esse Z / aqui.
Como eu tinha esquecido de falar também, se você não mexeu no arquivo de configuração, a primeira vez que você executar o DOSBox, ele vai ficar nessa unidade aqui. Essa unidade que tem esses arquivos que são do DOS dele aí, né? Do DOS dele. Que inclusive tem até um AltExec-BAT lá em cima que você pode ver, mas você não pode editar aquele arquivo. Isso aí é como se fosse uma ROM, uma espécie de ROM que você não pode editar. Você tem que modificar pelos arquivos de configuração. Mas você, opcionalmente, poderia também, aquele mesmo monte, aqueles mesmos comandos que nós fizemos lá no arquivo de configuração, você poderia fazer aqui também. Você poderia digitar monte C, dois pontos, e apontar para aquela pasta lá que está aqui no nosso arquivo de configuração. Deixa eu abrir aqui para lembrar. Você poderia, pronto, fazer esse mesmo comando aqui, monte C, dois pontos. Ele ia montar a unidade, e esse C dois pontos, além dele ter montado a unidade, você ainda deu o comando C dois pontos para ele entrar naquela unidade C, né? A vantagem de você colocar o comando aqui é porque ele fica aqui para sempre. Então, sempre quando você for iniciar o DOSBox, ele já vai ter esses comandos no path. É como se você estivesse editando o AltExec-BAT. Então aqui você poderia fazer o mesmo comando e depois digitar C dois pontos para ir para a unidade C. Seria a mesma coisa. O problema disso é que quando você desse um exit aqui, que saísse do DOSBox, você ia ter que fazer isso tudo de novo. Vamos sair daqui, senão a gente vai mexer acidentalmente aqui no arquivo, pronto. E a gente não colocou o COBOL no path, por um motivo. Se a gente for aqui na nossa pasta COBOL, deixa eu dar aqui um D. Se o comando dir ficar muito grande, você que já conhece de DOS, você sabe, né? Você pode dar um dir/p, né? Porque ele vai assim paginando para você, né? É só para eu lembrar aqui onde é. Olha, você vê que tem um arquivo chamado AutoBat. E é isso mesmo, esse arquivo AutoBat, ele já vai setar para a gente as variáveis. É melhor utilizar esse arquivo, porque ele seta muita variável de ambiente e fica feio assim o AltExec cheio de paths ali, né? Tem até um limite ali para a quantidade de paths. Então é melhor usar esse AutoBat dele mesmo, porque com esse AutoBat ele seta. A gente vai até ver, vamos aproveitar o Edit aqui, ó. Já que o Edit está instalado, eu posso ver o AutoBat. O que tem nele? Ó? Ele seta todas essas variáveis de ambiente. Então, seria muito chato a gente colocar isso tudo no nosso AltExec. Você pode fazer isso se quiser, né? A gente vai preferir executar esse arquivo. Só que esse nome AutoBat não está muito parecido com o COBOL, né? Então, a gente vai sair dele aqui, ó, Alt-F, Exit. E a gente vai dar aqui um copy. Nós vamos copiar esse AutoBat para o C dois pontos mesmo. Para C dois pontos. Vamos agora para o C dois pontos, ver o que tem lá. Nós temos o AutoBat, só que a gente vai renomear ele. A gente vai renomear ele para... vamos colocar o nome set COBOL, pronto. É o que é comum, né? Aqui, set... Eu gosto sempre de colocar, como a gente está em DOS, sempre colocar com letra maiúscula mesmo, né? Set COBOL.bat. Porque aí fica mais... O arquivo fica mais definido, né? Você sabe, ao ver esse arquivo, você sabe que isso aí é do COBOL, né? Um arquivo do COBOL. AutoBat solto assim, você não iria saber. Então, para a gente setar as variáveis de ambiente do COBOL, a gente vai só chamar agora set COBOL. Olha, ele já setou todas as variáveis. E a partir de então, já é para o COBOL estar funcionando, já que o COBOL já está no path, né? Então, vamos limpar aqui, CLS antigão aqui. Vamos digitar COBOL só para ver o que vai acontecer. E você está vendo que ele já está me dando aí, ele já está pedindo inclusive para eu compilar um arquivo com extensão que pode ser COB ou pode ser CBL, né? Ele vai dar provavelmente vai dar um erro, porque a minha intenção não era compilar, era só ver se o COBOL estava no path. Então tá aí a versão tudo direitinho. Nós vamos criar agora nosso primeiro arquivo de código-fonte COBOL, né? Então nós vamos brincar aqui e criar uma espécie de cadastro de filmes. É bem simples mesmo, é só para a gente relembrar o COBOL, né? Não é nada demais não que a gente vai criar. Até para o vídeo não ficar tão extenso, né? Mas para isso é bom a gente criar uma pasta mkd projetos, para a gente colocar nossos projetos, né? Porque você pode querer colocar clipe aqui também e outras coisas. Então eu já estou dentro da pasta de projetos. Vamos criar também uma pasta COBOL, onde a gente vai colocar os nossos projetos COBOL, né? Para organizar direitinho aqui as pastas. Então vamos limpar aqui, vamos entrar dentro da pasta COBOL. Pronto. Acho que a gente pode deixar aqui, não precisa criar mais outro nível, a gente pode deixar solto. Nós já vamos criar nosso arquivo movie. Eu vou usar o edit, né? Vou chamar aqui movies.cob. Eu vou chamar de cob, pode ser CBL também, né? Pronto, ele já criou o arquivo, então nós já podemos codificar. O COBOL, a linguagem COBOL, ela é bem peculiar, sabe? Você trabalha, a numeração das colunas importa. O fato de eu ter utilizado esse editor aqui é porque ele tem essa nomenclatura do número da linha que vai ajudar, do número da coluna, desculpa. Porque sim, as colunas vão importar. Se você quiser criar, por exemplo, um comentário no COBOL, você tem que ir aqui para a linha 7, para a coluna 7, desculpa, e o comentário começa com asterisco, ele vai aceitar.
Se você colocar esse comentário na linha 8, ele já não aceita. Então, se der tempo aqui no final da aula, talvez procure aí alguma página, alguma web page, onde se você se interessar pelos comandos COBOL, né? Para poder você dar uma estudada melhor nisso aqui. O COBOL, ele é feito de divisões e seções. Todo o código COBOL, você coloca a partir da coluna 8 aqui. Dependendo do compilador, ele vai aceitar que você faça coisas que não são dentro da regra do COBOL. Ele vai compilar direitinho. Mas se você for mandar isso aí para um mainframe, ele não vai compilar, ele vai dar erro. Então muitas coisas aqui que eu falar, você vai conseguir compilar ele, dependendo do compilador, não seguindo a regra das colunas, né? Mas se você por acaso for colocar esse sistema num mainframe, ele vai dar erro, ele não vai compilar. Então você já vai logo para a coluna 8 aqui que a gente vai começar a codificar. Uma das divisões é a Identification Division. O código em COBOL você finaliza com um ponto. Nem todas as linhas precisam ter ponto. Você vai aprender melhor sobre isso aqui. É como se fosse parágrafo. Alguns desenvolvedores de COBOL chamam realmente as linhas de COBOL de parágrafo mesmo, né? Nós temos também a Environment Division. Como não tem aqui um IntelliSense, né, e não tem um compilador aqui ativo que vai me mostrando os erros, pode ser que eu erre algumas coisas. Quando a gente for compilar, a gente vai corrigindo. Outra divisão aqui, note que está tudo na coluna 8. Temos também a Data Division, você vai já entender cada uma, calma. Por hora a gente vai parar nessas daí, a gente vai começar a codificar nelas. A Identification Division é onde você... Deixa eu ver se aqui dá para eu colocar o Ctrl, acho que não, ou vai no mouse. É onde você identifica realmente o programa, onde você tem a palavra-chave Program ID, ponto. Aqui você vai dar o nome para o programa, a gente vai dizer que o nome do nosso programa é Movies. E ponto, pronto. Aqui também você pode identificar várias coisas, colocar comentários para especificar qual foi o desenvolvedor, né? A gente não vai fazer isso, mas essa é a seção certa para você identificar esse programa. Quem foi que desenvolveu, qual foi a data, você pode colocar comentários para isso aí. Environment Division. E essa seção é relacionada ao hardware que você está utilizando, porque antigamente no COBOL, cada código que você fazia era próprio para funcionar apenas naquele mainframe, entendeu? Então tinha que ter uma identificação daquele mainframe ali, antigamente. Claro que agora os compiladores estão mais maleáveis e não estão exigindo muito isso aqui. Mas a gente vai colocar aqui a Configuration Session. Então nós estamos criando nossa primeira session aqui. Você pode dar, acima da coluna 8, criar umas indentações pequenas ali, só para o seu código ficar um pouco mais organizado. Não é aconselhável você ir passar da linha 12, porque a linha 12 é da Procedure Division, que a gente vai já conhecer. É padrão você colocar aqui Special Names, né? Vamos definir qual é o que vai ser o ponto decimal. A gente vai dizer que é a vírgula. E agora a gente vai criar mais uma seção aqui que é a Input File Session. Input Output Session, desculpa. Aqui é onde você vai definir o arquivo que os arquivos que você vai trabalhar. A gente vai colocar File Control. E agora a gente vai a gente vai selecionar uma variável bem parecido com o Clipper, né? Ligeiramente parecido com o Clipper. Aliás, eu acho que o Clipper até foi baseado, teve como base também parte do COBOL, porque algumas coisas são ligeiramente parecidas. A gente vai dar o comando Select e vai dar um nome para o nosso arquivo. Vamos chamar ele de Movie, nome com 4 caracteres, e vamos dar um Assign to, porque aqui você vai dizer qual é o nome do arquivo em disco realmente. A gente vai dizer que é movies.bf. Desculpa, .dat, né? Arquivo de dados, pronto. Você pode botar qualquer nome, claro, que siga as regras do DOS, né? De no máximo 8 caracteres, né? Vamos dizer como é que o arquivo vai ser organizado, linha a linha de maneira sequencial. E vamos definir um status de erro para ele. O status do arquivo vai estar dentro dessa variável STErro. Se deu erro, se não deu, se tem vários. O COBOL ele tem vários status para a abertura de um arquivo. Se ele não existe ainda, se aquele arquivo não existe ainda, você vai ver ainda isso aí. Pronto, nós já criamos a seção Environment e a seção as divisões Environment e as divisões Identification. Vamos só salvar aqui e compilar para a gente fazer nossa primeira compilação também, né? Então aqui eu vou Alt F, X, vou salvar aqui, pronto. Eu dei essa parada para a gente compilar, para também você aprender como é que compila no COBOL, né? Então se você digitar COBOL e o nome do arquivo, ele vai compilar, mas só que ele vai perguntar para você qual é o nome do arquivo OBJ. Então você vai aceitar esse nome que ele deu, vai aceitar,
E ele deu erro, tudo bem, porque nosso código não está completo, mas você pode também fazer esse comando de maneira diferente. Se você colocar aqui um ponto e vírgula, você está querendo dizer que o compilador do COBOL ele vai colocar as opções padrão. Por exemplo, o arquivo OBJ vai ficar com esse mesmo nome aí, só com a extensão diferente, e vai evitar que você fique respondendo todas essas perguntas, né? Então se eu fizer assim, ó, ele já compilou tudo sem perguntar nada. Aqui ele deu erro, então a gente não pode ver ainda o link. Depois de você compilar, você vai ter que dar um link, comando link. Como ele não gerou, então não vai ser possível aqui, mas só para logo lhe dizer aqui, para o arquivo OBJ. Se você colocar assim, ele vai também fazer umas perguntas. Se você fizer assim com ponto e vírgula, ele já vai linkar e vai criar o exe sem perguntar nada. Ele está querendo dizer que a Procedure Division ainda não foi implementada, né? Basicamente isso. Vamos voltar agora, vamos editar o arquivo novamente. Procedure Division é onde você vai codificar a regra, a lógica de programação, a regra, o algoritmo desse programa. Você coloca o Procedure Division também, a divisão em si, na coluna 8, mas o código é aconselhável você colocar na coluna 12. Então, ó, eu estou na 12 aqui, eu vou começar a codificar aqui, na 12. Se você, dependendo do compilador, se você quiser colocar antes, ele provavelmente não vai dar erro, o compilador não vai dar erro. Mas um mainframe, quando você passar esse programa para lá, ele não vai aceitar. Então é bom você seguir essa regra aqui. Vamos colocar um display com qualquer coisa aqui, olá COBOL. Vamos voltar aqui para a nossa Data Division e vamos... Essa seção Data Division ela serve para que você faça algumas coisas. Por exemplo, você defina o registro que vai estar no arquivo. Você, por exemplo, defina as variáveis que você vai querer utilizar. E também até defina a tela, faça o desenho da tela. Então vamos criar já aqui as seções para o entendimento ficar melhor. Vamos criar, por exemplo, a File Session, que aqui é onde eu vou definir os registros do arquivo. Nós vamos criar já uma outra seção aqui, que é bastante importante, que é a Working Storage Section. Aqui é onde você vai definir as variáveis. E nós temos a Screen Section, que é onde a gente vai desenhar a nossa tela. Então, na File Section, nós vamos agora definir o nosso registro. Aqui você vai aprender um pouco sobre a utilização de variáveis. As variáveis no COBOL, você tem uma numeração para indicar o tipo de variável. Se eu colocar uma variável do tipo 77, significa que ela é uma variável autônoma, eu diria assim. Ela não é uma variável do tipo registro. Por exemplo, eu posso colocar aqui, por exemplo, alguma coisa como código e colocar o tipo dela aqui. Já a gente fala sobre os tipos. Os tipos de variável, vou falar logo agora, eles podem ser numérico, representado pelo 9, alfanumérico, ou quer dizer, caractere representado pelo A, e podem ser alfanumérico representado pelo X. O caractere é muito pouco utilizado, já que você tem o alfanumérico e você quer aceitar em geral, quando você tem um campo string, você quer aceitar todo tipo de caractere ali. Você não quer que o cara, por exemplo, digite um cedilha e não seja aceito, né? Então o alfanumérico é pouquíssimo utilizado. Quando você cria uma variável, você tem que dizer qual é o tamanho. Por exemplo, eu posso definir o tamanho dessa variável aqui. Eu posso dizer que o tamanho dela, por exemplo, é 0,6. Então aqui eu estou criando uma variável numérica, porque ela tem um 9 aqui, e dizendo que o tamanho dela é 0,6. Assim como eu poderia definir uma variável do tipo alfanumérico e dizer que o tamanho dela é 6. As variáveis numéricas você ainda pode dizer qual o tamanho das casas decimais. Por exemplo, aqui eu estou definindo uma variável numérica, estou dizendo que o comprimento dela é 10, mas se eu colocar um V aqui no final e colocar aqui um 0,2, eu estou dizendo que o tamanho dela é 10 e ela tem duas casas decimais. Esse 0,2 você pode também representar dessa maneira assim. No lugar de colocar o número 2, você coloca 2 9s. Então, voltando para cá, isso aqui é uma variável. Como eu coloquei o código 77, ela é uma variável que não é tida como registro, né? Então, ela é uma variável autônoma, que você vai já entender o que é isso. Eu vou criar aqui uma variável do tipo registro. Deixa eu separar um pouco aqui, está tudo muito grudado aqui, né? Realmente está horrível. É também porque o editor não ajuda, né? Aqui. Se eu criar aqui uma variável, eu tenho até do 1 até 49 para criar variáveis do tipo registro. Então eu vou criar aqui uma variável que vai ser o registro que eu vou gravar no meu arquivo de dados, né? Eu vou chamar até aqui de regmove, pronto. Isso aqui é uma variável do tipo registro, agora você vai entender o que é. Se eu der aqui uma pequena tabulação apenas para organizar um pouquinho o código e colocar aqui um 02, primeiro eu vou fazer e depois vou explicar que você vai entender. Um 02, código. O tipo dele para mim é numérico e eu quero que ele tenha 6 caracteres, por exemplo. Pontinho. Vamos criar um outro aqui. Veja que o número está 02, né?
Então eu vou criar aqui um título, que eu quero que o tipo dele seja alfanumérico de 30 caracteres. Pronto. Vamos criar uma 02 aqui. Já eu explico. Gênero, que eu quero que ela seja do tipo alfanumérico, e eu só quero um caractere para ela. Apenas para que a gente tenha também uma variável do tipo quebrado, né? Tipo com casas decimais, a gente vai criar aqui, inventar uma custo produção, né? O custo de produção do filme, pronto. Aqui a gente está no banco de dados de filme. Custo produção, assim. Só para que a gente possa também criar uma variável numérica e com casas decimais para você ver, né? Custo de produção. O comprimento dela é 6 e ela tem 2 casas decimais aqui. Só que a gente vai aumentar aqui um pouquinho mais, porque 6 está muito pouco. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui um 0,9, acho que tá bom. E vamos criar também uma cotação, só para a gente ter também uma numérica, que é uma... Eu vou colocar ela como um numérico de 2 caracteres. Cotação é aquela coisa de 5... Nos filmes é comum você dar 5 estrelas por filme, né? Então, talvez até 1 seja melhor, né? Você vai dar uma nota de 0 a 5, por exemplo, um filme. É como se fosse a cotação, realmente. Deixa eu colocar um pontinho aqui que eu esqueci. Outro aqui que eu esqueci. Essa variável aqui é do tipo 0,1, né? Significa que, como tem essa 0,2 abaixo dessa 0,1, essa aqui é uma variável do tipo registro. Essas variáveis fazem parte dessa variável aqui. É como se fosse um enum ali, um struct, por exemplo, do C#, entendeu? Esse registro abrange esses campos aqui e por isso ela é do tipo registro. Essas variáveis do tipo registro, você pode descer elas no nível do 1 até o 49. Depois daí tem uns tipos de variáveis específicos do COBOL, que se der tempo a gente explica aqui. Se eu criasse essa variável do tipo 77, por exemplo, var, aqui, qualquer nome, essa variável eu teria que dizer o tipo dela, pique alguma coisa, por exemplo, x1, e eu não poderia tornar ela um registro. Ela é uma variável autônoma. Ela não é como essa reg que está embaixo aí, a 01. E você notou que na 01, nessa reg que está embaixo, eu não coloquei o tipo. As variáveis que são do tipo registro, você não precisa definir o tipo. Parece que ele, por padrão, já coloca como um alfanumérico. Então você não precisa definir o tipo. Só das variáveis que estão abaixo dela. Dessas daqui, código, título e o resto. Para a gente usar arquivo, a gente vai ter que utilizar o comando fd move. É até bom indentar aqui um pouco para organizar. Que eu estou querendo dizer que esse registro ele pertence a esse arquivo. É o mesmo nome que a gente colocou aqui para o arquivo, select move, ó, aqui em cima. Agora nós vamos para o work storage session, onde nós vamos criar nossas variáveis. Você lembra que aqui em cima eu disse que o status de erro do arquivo vai estar dentro dessa variável, mas a gente ainda não tinha criado a variável. A gente vai aproveitar, a gente vai criar ela agora. Então nós vamos aqui, eu vou dar só uma linhazinha para não ficar tão junto aí. Nós vamos criar agora sim a variável lá que vai ser o status de erro do arquivo. STErro, que é o mesmo nome que eu coloquei aqui em cima, né? E o tipo dela vai ser um alfanumérico de 2 caracteres. E eu posso também inicializar variáveis. Eu posso dizer assim, além de eu estar criando essa variável, eu já estou inicializando ela com um valor. Como ela é alfanumérico de 2 caracteres, eu estou iniciando ela com esse valor aqui. Ponto. Você pode colocar ponto em todas as linhas se quiser. Agora, não precisa... Alguns comandos, se for o caso, a gente vai ver algum aqui, não precisa você colocar em todas as linhas de um comando. Por exemplo, se você tiver num if até o final do else desse if, você não precisa colocar ponto linha a linha. Você só vai colocar lá no final do else, que se houver uma oportunidade a gente vai explicar aqui. Vamos criar aqui uma variável para a gente colocar mensagens, né? Mensagem de erro, por exemplo, do cadastro. Vamos dizer que ela é pique x01, depois a gente vai ver se... Talvez nem precisa dessa variável, mas a gente vai ver aí. Agora nós vamos passar a criar nossas variáveis do tipo registro. Por exemplo, a gente vai criar aqui uma 01 que é variáveis sistemas. Sistema. Abaixo dela a gente já vai... Aqui, deixa eu tentar subir mais aqui, descer mais aqui para ficar melhor. Abaixo dela a gente vai criar os campos dessa variável do tipo registro, né? Por exemplo... Quando você cria uma variável na seção Working Storage, é comum você inicializar ela com o WS, né? É um padrão, uma espécie de padrão que é bom que seja seguido para facilitar a manutenção do código. Essa limpa a gente vai colocar 30 caracteres para ela e a gente já vai preencher ela com spaces. Você tem essa palavra-chave interessante, space, que o que ele vai fazer
preencher a quantidade de caracteres dessa variável todas com espaços. Vamos criar essa cont aqui. Ela vai ser, acho que numérica, tamanho 0,3. Vamos já preencher ela com... Do mesmo jeito que você tem o spaces, você tem também os zeros, né? Que nesse caso, como é uma variável numérica, ele não vai preencher com espaços, ele vai preencher com zeros. Vamos criar aqui a variável... EDCount. Depois a gente explica essas variáveis aí. Olha, nós temos organizado aqui um registro em cima que é para as variáveis do sistema. Aí nós vamos criar aqui outro registro para a data, né? A gente vai precisar colocar a data na tela lá. Como é um registro, eu não coloquei o tipo ali. Vamos colocar aqui o ano, o mês, o dia. Todos nós vamos colocar como pique numérico do tipo 2. E vamos já inicializar elas também todas com 0, já que ela é uma variável numérica, né? Depois você não precisa muito ficar se perguntando o motivo dessas variáveis, que depois quando tiver tudo funcionando você vai entender. Agora nós vamos, deixa eu ver se está aqui embaixo, vamos para a nossa Screen Session, né? Deixa eu ver se é fácil aqui dar uma excluída nisso aqui. Vamos até dar uma separadinha aqui. Aqui a gente vai desenhar a nossa tela. A gente vai criar aqui, por exemplo, um registro com o nome tela. Aqui eu chamo o comando Blank Screen, que ele vai limpar a tela. E agora a gente vai desenhar a tela sempre bem trabalhoso, bem arcaico mesmo, do tipo informando a linha, né? Line 01, column 01. Logo na primeira linha lá da tela do display e na primeira coluna a gente vai escrever value, o texto data, né? Então aqui nós criamos nossa tela, eu dei uma avançada aí para não demorar tanto. Eu vou só colocar aqui uns pontinhos para que ela fique melhor formatada, é bem arcaico mesmo. Quem trabalhou com Clipper deve estar bem familiarizado com isso aqui. Então aqui não tem mágica, não tem nada difícil. Cada linha e coluna é onde ele vai escrever. Por exemplo, na linha 7, coluna 7, eu vou escrever isso aqui, gênero. Eu coloquei só esses gêneros, por exemplo, aventura, ficção e comédia, né? Só para a gente testar aqui, só para a gente brincar um pouco, realmente. Poderia ter feito ele capturar também isso de um outro arquivo, né? Mas ficaria longo demais aqui. Pronto, aqui nós temos nossos campos. Agora nós vamos aqui embaixo, eu vou ajeitar ainda essa parte de baixo aí. A gente vai criar mini seções aqui e vai dar nome a elas e vai atribuir, vai dizer aonde é que a gente vai capturar a informação, em que parte da tela. Você vai entender agora. Eu vou chamar aqui, vou criar um 02, vou chamar aqui de tcódigo, que aqui eu vou capturar o código. Aonde? Eu dou aqui apenas só para ele ficar assim meio indentado, né? Eu vou dizer que na linha 05, na coluna 34, eu vou receber o código. Eu vou colocar um pique
Aí o código é um... Deixa eu ver quantos caracteres tem aqui o código. Como é que a gente criou, né? O código aqui. Ó, o código são 6 caracteres, né? Numérico. Então eu vou receber aqui os 6 caracteres numéricos. Posso fazer também assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Era a mesma coisa eu colocar 9 e esse parênteses 6. Note que aqui eu não vou colocar o ponto e vírgula, porque esse comando, isso aqui ainda faz parte desse comando. Eu só preciso colocar no final do comando. Aí eu estou dizendo o que eu quero, qual é o campo que eu quero usar. Quando o usuário digitar esse valor e der um Enter, que campo é que eu quero preencher? Eu quero preencher a variável, o campo código do registro que nós criamos aqui em cima. Do registro que nós criamos aqui em cima. Viu que nós temos um regmove, onde nós temos um código. Então quando ele dá o Enter ali, ele vai preencher esse campo aí. E assim a gente vai fazer para os outros. Vamos só terminar aqui. E eu coloco também o comando highlight, que é para ele selecionar o campo para a gente lá. Ele já deixa selecionado. Para todos os outros, você vê que ele vai receber. Por que eu coloquei 534? Porque aqui ó, na linha 5.7 eu estou escrevendo código. Então a gente ainda vai testar, claro. Ele deve ficar bem por aqui, né? A 34 deve ser bem por aqui depois do código. Ou seja, aqui onde ele vai colocar o get que vai receber o código. Inclusive, eu acho que eu coloquei esse ponto um pouco... Deu um espaço aqui no ponto, né? Pronto. Se não der, a gente vai testar primeiro. Se não der certo, a gente muda. Então eu vou fazer isso para todos aqui. Vamos fazer para todos os campos. Eu apenas repeti para cada um dos campos os gets, os inputs que o usuário vai fornecer na tela. Então eu fiz para título também, eu quero que ele receba na linha 7, coluna 34, uma máscara do tipo alfanumérico com 30 caracteres, do mesmo jeito que a gente criou aqui, colocou como o tipo dos campos do arquivo. A gente fez do mesmo jeito que a gente criou os tipos do arquivo para que ele receba essas informações. E os nomes dos campos, aqui no using, apenas colocamos os mesmos campos que nós definimos para o arquivo. Então eu repeti isso para todos os campos, né? Cotação, custo de produção, gênero. Agora nós vamos criar aqui uma outra tela, que é para ele listar no final. A gente vai, mesmo que de maneira bem simples mesmo, a gente vai listar as informações. Se você só está no nível certo aqui, 01, certo? Então nós vamos criar aqui embaixo um 01. Que no lugar de estudante chamar de tela, a gente vai chamar de lista. A gente vai também limpar. Vou colocar um blank screen. Eu vou colocar na linha coluna 1, logo no início, logo de tudo. Vou colocar a data, já que eu limpei a tela, eu preciso colocar a data de novo, né? E vamos colocar um título aqui, mais ou menos pela linha 1 ainda, deixa em cima ele mesmo, e na coluna 29 talvez, a gente vai colocar um títulozinho aqui para a lista de filmes, né? Por exemplo, listagem, lista de filmes. A lista de filmes que eu cadastrei, né? Que o usuário vai cadastrar. Pronto, então nós terminamos já a parte das telas, né? Que ela está aqui, deixa eu ver se a gente consegue subir fácil aqui. Ela está na Screen Session, que está dentro da Data Division, né? É uma session que está dentro dessa divisão aí. Deu até uns caracteres inválidos aqui. Esse display. Lembre-se que na Procedure Division, se você quiser, por exemplo, que o seu código compile em mainframe, a partir da linha 12 a codificação. Então vamos dar aqui vou ver se ele está compilando, né? Porque não tem a ajuda aqui de um IntelliSense nem nada. Vamos ver se a gente errou alguma coisa. Deixa eu dar umas linhas aqui porque tá... Eu preciso finalizar, não? Então eu vou dar aqui um stop run. Vou dar aqui um stop run. Ele vai teoricamente imprimir isso aí e depois finalizar o programa. Só para a gente ver se está compilando, o que está faltando, né? Vamos limpar aqui. Aí você vai dar o comando cobol move, ponto e vírgula para ele não ficar perguntando, para ele colocar só o padrão. Ele deu alguns erros, vamos ver se a gente consegue ver aqui. Ele está dizendo que eu esqueci alguns pontos.
Inclusive nós vamos fazer aqui um negócio interessante, nós vamos criar, como eu vou ficar repetindo esse comando COBOL, eu vou já criar aqui um arquivo bat que vai facilitar para mim isso aí. Então eu vou chamar ele de build.bat, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai chamar COBOL moves.cob e já vai colocar também o ponto e vírgula e vai chamar o link para gerar o exe. Ele gera o exe com esse comando aqui que você está vendo, esse de cima. E esse arquivo aqui é para ser um OBJ. E eu vou colocar o ponto e vírgula para ele também não perguntar nada, colocar tudo como padrão. Então aqui, vamos sair. Vamos só ver se ele... É lógico que ele vai dar o mesmo erro, mas é só para a gente testar se está compilando. Vamos dar o comando build. Ó, já compilou, ele tentou linkar ali no final, não conseguiu porque ele não chegou nem a gerar o OBJ, né? Parece que a gente esqueceu aqui nos períodos, né? Que ele está dizendo aí. Vamos... Agora vai ficar mais rápido porque eu só vou ficar dando o comando build. Só que eu errei, eu abri o arquivo errado. É o edit... Primeira coisa que eu já anotei aqui é que eu esqueci de colocar a numeração, né? Aqui nessas linhas. Vamos colocar. Nessa linha aqui eu esqueci de colocar, por exemplo, o período, né? Para fechar o parágrafo, como chamam os desenvolvedores COBOL. Às vezes um erro acarreta outros erros, portanto a gente vai dar uma outra compilada para ver se vai diminuir aqui. Vamos dar um build novamente. Já diminuiu a quantidade de erros. Na linha 12 ele está apontando um erro, é palavra reservada usada incorretamente. Vamos ver aqui na linha 11, vamos ver o que é isso. Eu errei aqui a palavra sequential, né? Não é sequencial em português, é sequential. Ver se ele vai diminuir a quantidade de erros. Vamos dar aqui o build. Bom, aparentemente ele está dizendo que compilou sem erros, né? Vamos ver se ele criou o exe. Vamos limpar aqui e vamos dar um d. Olha, ele criou o move.exe. Vamos executar, vamos limpar a tela e vamos executar move, né? O arquivo que ele criou. E ele está dizendo olá COBOL, ou seja, nós já conseguimos fazer ele mostrar alguma coisa. Então nós vamos continuar aqui a codificação. Existe aqui no Edit, que eu lembre, um atalho melhor para você ir para o DOS Shell. Existia, né? Eu acho que não é no Edit, é no compilador do Pascal, mas aqui provavelmente não tem, né? Para que você não precise ficar fechando, né? Que demora muito. Então nós vamos codificar o programa em si. Agora vamos fazer toda a lógica de codificação aqui no Procedure de vídeo. Vamos tirar aqui esse display que nós colocamos. A gente pode criar sessões aqui também. Sessões que são para facilitar você, por exemplo, dar um go to. Você cria sessões, por exemplo. Vou chamar aqui labels, né, que a gente chama. Vamos chamar aqui de início, por exemplo. Vou colocar em maiúsculo para padronizar logo tudo em maiúsculo. Início, opa. Nesse início a gente vai abrir o arquivo. A gente vai abrir nosso arquivo move. Você pode abrir arquivo de várias maneiras. Pode abrir... Existem 3 maneiras, se eu não me engano, para você abrir. Olhando na documentação do COBOL, você pode te informar melhor. Então aqui eu estou abrindo um arquivo. O problema é que ele pode dar um erro nessa abertura. O arquivo pode não existir. Foi para isso que a gente criou aquela variável. Agora você vai começar a entender as variáveis, né? Para isso que a gente criou aquela variável ST-erro, o status de erro do arquivo. Aqui em cima, que eu não vou voltar porque perde um tempinho, né? Se o status de erro for 30, é porque o arquivo ainda não existe. Aquele arquivo ainda não existe, então ele não abriu. Ele retornou um status de erro 30, por exemplo, significa que o arquivo não existe. Então se esse arquivo, estou dando só um espaçozinho para a indentação aqui, viu? Se esse arquivo não existe, então eu vou abrir ele de outra maneira, como output. Significa que ele vai criar o arquivo. Ele vai criar o arquivo e depois ele vai fechar o arquivo. Deixa eu ir mais para baixo aqui que está muito... Depois ele vai fechar o arquivo. E foi para isso que a gente criou o label. Go to, aí você coloca o label, início. Aqui eu não vou colocar o ponto porque eu estou dentro de um if. Aí você agora está aprendendo que apenas no final, como isso aqui é um código só, tudo isso é um código só, eu vou ter o else. Então só no final desse else é que eu vou colocar meu ponto. Para você setar, fazer atribuição de variáveis no COBOL,
você usa a palavra move. Então, por exemplo, se você digitar assim move zeros, você já sabe o que é zeros, né? To código, eu estou dizendo que eu quero preencher essa variável com zeros, né? Você usa no lugar do igual, que é o comum, a palavra move. Então eu vou fazer a mesma, eu vou preencher todos aquelas variáveis com zeros ou com, dependendo de ser numérica, com zeros ou com espaço. Uma vez que eu terminei o comando, agora sim eu coloco o ponto período. Para eu preencher uma variável com uma variável de sistema, por exemplo, com a data, eu uso o comando accept from. Dessa maneira, você viu que lá em cima a gente criou uma variável chamada WSData. Se você pesquisar no código aí, a gente criou uma variável, deixa eu colocar no mesmo nível aqui, pronto. Aqui, pronto. A gente criou uma variável WSData. Então você vai digitar o comando accept, deixa eu quebrar aqui uma linha. Accept WSData, que foi o nome da variável que a gente criou, from, e date, que é uma palavra reservada que significa eu quero que a data do sistema seja preenchida nessa variável. Nós vamos aqui fazer a tela, né, agora. Fazer a tela. Estou criando uma seção, uma label aqui. Deixa eu ir mais para baixo. Dou só um espacinho aqui só para fazer uma indentação. É bem delicada a questão da indentação. Você não pode... existe um limite também. É bem peculiar. Aí eu vou chamar... Eu digitando display tela, eu estou pedindo... Deixa eu ver se vai mais rápido assim. Eu estou pedindo para que toda essa variável aqui... Ele vai simplesmente executar tudo isso aqui. Ele vai desenhar essa tela como está aqui. No que eu fiz display tela. Nesse código aqui. Aí vamos pedir para ele escrever a data, né? Vamos dar aqui um comando display ws dia concatenar strings no COBOL. É só isso mesmo. Ele já faz a concatenação. ws mês e o ws ano, né? Que são uma variável que a gente criou lá em cima. Só que aqui eu tenho que dizer qual é a posição. Onde é que eu quero fazer esse display? Na linha 01, 07. Eu quero que ele mostre a data aí. Que ela vai ficar mais ou menos... É porque é difícil subir aqui, que demora bastante aqui. Aqui no Mac eu não estou vendo a tecla PageUp, né? Então ele vai... É como se no desenho da tela aqui... Você nota que a gente desenhou aqui uma palavra data 2 pontos, né? Então é para ela ficar mais ou menos por aqui. Quando a gente fizer um teste, a gente vai ver se está tudo dos tamanhos certos, né? A gente vai criar uma procedure para limpar os dados. Uma procedure não, um labelzinho aqui para limpar os dados. Então vamos dizer que ele é 30, né? Essa numeração que você coloca que você quiser é para controle seu mesmo aí. Limpa dados. Eu vou ficar dando display ws limpa it 0534. Daqui a pouco a gente vai ver o que é ws limpa. Então eu vou fazer isso para cada espaço daquele que tem no cadastro, né? O que é ws limpa? Vamos ver aqui. Ó, ws limpa é essa variável aqui. Então ele vai limpar tudo isso que tem para cá, ó, para esse lado aqui, ó, onde está o cursor aqui, para a gente iniciar o cadastro, né? Então vamos voltar aqui. Eu vou fazer isso para cada um daqueles campos lá. Pronto, então para cada um daqueles campos que nós colocamos, nós limpamos. Apenas nós estamos escrevendo essa variável WSLimpa, que ela é na verdade um monte de espaços, né? É uma maneira que a gente está utilizando para limpar a tela. E agora aqui a gente vai validar os campos, né? A gente vai validar os campos. Alguns campos não pode ter zero, então nós vamos validar aqui os campos. Por exemplo, vamos fazer a validação do código, né? Deixa eu dar aqui um espaço aqui para separar. O código é o seguinte. Eu vou ter que digitar o comando accept código, tcódigo. O que é accept tcódigo? Você nota que bem aqui, quando a gente fez a tela, a gente criou aqui o tcódigo, né? A gente colocou esse tzinho para indicar que isso aqui é tela. Ele vai escrever esses comandos aqui. Agora sim é que ele vai mostrar esse get lá na tela. Abrir esse espaço aqui de 6
caracteres numéricos, né? E vai preencher o campo código com isso aqui. E vai selecionar, deixar selecionado para facilitar a digitação. Então agora sim, com esse comando aqui embaixo é que a gente está pedindo para ele, com o accept code, é que ele vai realmente executar aquilo ali. A gente vai dar aqui um comando read move. Se a gente faz uma validação, se código igual a zeros, ó, então a gente vai dar um display aqui, display informe o código. Mostrar onde? Vamos mostrar nessa posição aqui, 2118, que é onde a gente criou esse campo mensagem lá da tela, né? A gente criou um campozinho aqui, mensagem, ó. A gente criou esse campo mensagem aqui para que a gente pudesse mostrar as mensagens de erro, que inclusive está com ponto aqui, pronto. Depois de mostrar isso aqui, ele vai dar um go to e voltar para o código de novo. Ele vai ficar insistindo nesse loop aí. Ele vai dar assim um go to e go to onde? Para 40, para label 40 código. Ou seja, eu estou voltando. É bem basic, né? A basic aqui gosta muito do go to. Tá aí, ó. Para quem reclama do go to, até o COBOL tem go to. Então eu vou fazer basicamente, eu vou fazer aqui a validação para os outros campos, depois eu comento. Então aqui nós repetimos a validação para todos os campos. E, por exemplo, para o campo título, eu aceito aqui o título. Se o título tiver apenas espaços, eu vou fazer um display de uma mensagem na posição 2118, informe o título do filme, e eu volto para o label, dou um go to aqui e volto para o label título. O gênero é mais interessante porque a gente meio que criou, por brincadeira mesmo, um gênero que só pode ser A, C, D, né? Então eu verifico se o gênero é A, C ou D, isso minúsculo e maiúsculo, porque ele não vai conseguir diferenciar, então você tem que fazer a consulta perguntando pelo minúsculo também. Se for um desses três, então tá tudo ok, e ele vai dar um go to custo produção 43, que já é o próximo aqui, custo produção. Caso contrário, ele vai dar um display e vai display informe o gênero correto na posição 2118, depois a gente vai ver se essa posição está certa, e volta para o gênero, ou seja, repete de novo o get lá, fica dentro do get preso lá. Aqui no custo de produção, bem simples mesmo, eu apenas verifico se ele está com zeros, se ele só é zero, então é obrigado a informar o custo de produção. Então, caso seja, eu dou um display informe, que inclusive tem um espaço aqui, informe o custo, né? Posso até colocar de produção, tá bom assim, e volta para o 43 custo de produção. O cotação também é bem interessante porque eu só vou aceitar cotações que são entre 0 e 5. Então, se a cotação for maior do que 5 ou então for menor do que 0, eu vou dar uma mensagem, informe a cotação correta entre 0 e 5, ali na linha 21, coluna 18. Né? E vou dar um go to, vou retornar, ele vai ficar em loop aí, vai ficar repetindo o input do campo cotação. Tudo certo, então a gente já pode gravar o arquivo. Vamos chamar aqui esse label de gravar. Vamos dar aqui um comando write reg move. O comando write ele vai gravar esse registro no arquivo. Aí nós vamos fechar o arquivo depois de gravar. Close move, né? Close move. Pronto. Gravamos, fechando. Agora é bom a gente dar uma mensagem aqui de sucesso, né? Então vamos dar aqui um display. Filme gravado com sucesso, pode ser. Filme gravado com sucesso. Aí esse aqui a gente coloca um pouco mais para baixo, né? Vamos lá, vamos colocar 2034 aqui. Vou colocar um ponto aqui. Pronto, gravamos já o filme. E apenas para a gente mostrar os dados que a gente está gravando, eu criei aquela procedura de listar, né? Então aqui no 60 eu vou chamar uma de listar, onde eu vou dar um read no arquivo. Isso aqui a gente vai fazer um loopzinho interessante, né? Quando ele vai ficar lendo, isso aqui é um loop que ele vai fazendo, ele vai dando read no arquivo, né?
Aí eu tenho alguns eventos interessantes. Aqui eu posso dizer que end, quando ele chegar no final do arquivo, o que eu quero que ele faça? Ele dê um stop run. O stop run é para parar o programa COBOL. Mas eu posso usar o evento, deixa eu só dar uma indentada para ficar melhor de ler. Mas eu tenho um evento ainda not end, quer dizer, enquanto ainda não estiver no final do arquivo, o que eu quero que ele faça? Ele vai dar um display na variável regMove e vai voltar para o listar go to 60 listar. Por quê? Cada vez que ele der um regMove, ele vai pegar a próxima linha. Então, se tiver no final, pare o programa. Se não tiver no final, faça o display regMove e volte para o listar. Então ele vai dar um read de novo, então ele vai pegar a próxima linha. É sequencial, a maneira que o arquivo é mostrado. Isso é para ele mostrar todos os filmes que a gente gravou, e aqui eu vou dar uma separação para ficar... Todos os filmes que a gente gravou, aliás, eu acho que não precisa desse stop run, né? Que eu já estou dando lá em cima. Aqui terminou, o programa termina aqui, ele não precisa daquele stop run, não. Eu já estou dando ele lá em cima. Quanto a esse display regMove, é interessante ver aqui uma coisa. Lembra que eu estou dando display regMove, né? Olha, note que eu criei aqui uma variável do tipo registro, com o nome regMove. Se eu der um display nessa variável, o que ocorre é que ele vai mostrar tudo isso aqui, ó, um depois do outro. Se eu der um display só nesse código, ele só vai mostrar esse código aqui, o valor que está nesse código. Mas por que serve? Qual é uma das grandes finalidades de você utilizar essas variáveis do tipo registro? É que se você der um display nessa variável, tudo isso aqui vai ser exibido na tela, entendeu? Tudo isso pertence a esse regMove. É como se fosse um struct, por exemplo, para quem conhece C#. Bom, então nós finalizamos aqui, vamos compilar. Se der alguns erros a gente vai corrigir. Vamos dar aqui um salvar, vamos limpar, chamar nosso build. Já viu que ele deu alguns erros, por exemplo, go to início na 85, vamos logo decorar as linhas, né? 85, 134, ele está com outro erro na 134. Vamos logo pegar esses dois. Acho que era 85, né? Eu mesmo não lembro mais a linha. Ó, aqui tem um erro que não existe go to, é go, tem um espaço, é go, espaço to. E na 134, se eu não me engano, tinha outro também, que a gente vai ver aqui qual é. É porque eu errei o nome da variável, né? Aqui. Custo, tem custo, né? Vou limpar, ficar melhor. Vamos dar o build. Olha, compilou sem erros. E agora nós vamos limpar para executar nosso programa. Olha que legal, ele está ali. Se bem que a posição não ficou muito boa na tela, né? Era para a gente ter colocado ela um pouquinho mais próxima ali, para o vídeo não ficar muito extenso. Eu acredito que a gente não vai ter tempo para isso, para ajustar direitinho aí na tela, né? A gente foi mesmo pela intuição mesmo aqui. Eu dei um enter e não informei nenhum código. Olha, ele tá dando a mensagem embaixo, informe o código. Vamos informar aqui, por exemplo, pronto, ele já está dando get, está com highlight direitinho, né? Então eu vou colocar, por exemplo, aqui filme, deixa eu ver aqui que filme, Matrix 1. Gênero, eu vou dar um enter, ó. Informe o gênero correto. Eu tenho que dizer que é aventura, ficção, ou é bem arcaico, é apenas para a gente brincar, é apenas uma sessão nostálgica aqui, né? É claro que isso aí o correto seria pesquisar outro arquivo, o gênero, né? Mas lembrando que o COBOL ele também acessa banco de dados. A gente aqui está fazendo um exemplo só com arquivo. Vamos colocar um A aqui para ver o que dá. Ó, passou. O custo. Note que a gente colocou casas decimais. Então se eu colocar, por exemplo, aqui 100 e 1.200, só para exemplificar. Se eu colocar uma vírgula, ó, ele vai lá para o final. Ele vai para as duas últimas casas decimais. É assim, o COBOL é desse jeito mesmo. Você está vendo que a visualização não está muito legal, mas é assim mesmo. Na época do COBOL, a digitação era dessa maneira. Então, só para colocar os centavos, vou colocar R$ 1.200,50. Então, isso aí é R$ 1.200,50. Pronto, chegamos aqui na cotação. Então, eu vou colocar aqui uma cotação 6, né? Ele não aceita 6, ó, entre 0 e 5, né? Então, vamos colocar, por exemplo, 3 estrelas. Não, quer dizer, o Matrix é um filme bom, né? Então, vamos colocar aqui 4 estrelas. Filme gravado com sucesso. Vamos ver se eu errei alguma coisa aqui. Ver se eu errei alguma coisa. Cobre. Parece que ele ficou ali em loop. Pode ser que eu tenha esquecido alguma coisa ou mal formatado aqui. Vamos ver. Nós esquecemos de fazer uma coisa aqui. Antes da gente dar a gente tem que abrir o arquivo, né? A gente tem que abrir novamente o arquivo. Então é por isso que estava ocorrendo esse problema. Então, por exemplo, eu vou aqui no meio de uma para outra. Eu vou criar aqui uma 55. Vou chamar aqui de mostrar maiúsculo, né? Para a gente manter o padrão aí.
mostrar. E eu também não fiz o display da lista, né? Lembra que eu criei uma tela lá em cima que foi chamada lista, né? Tô chamando ela agora apenas para ele dar uns espaços, né? Se você tiver uma maneira melhor de fazer isso, pode falar nos comentários aí. Eu tô dando 2 espaços mesmo, não é nem muito aconselhável fazer isso, mas é um exemplo simples isso aqui, né? E agora sim eu vou abrir o arquivo novamente. Vou abrir ele no modo input. Eu quero abrir para ler o arquivo, né? Olha, é um sistema bem simples, viu? A gente aqui não tá criando realmente um cadastro de filmes. É meio demorado, porque realmente a maneira como você programava antigamente era arcaico, sim. Claro que tinha os dots, tinha os segredos de copiar e colar, utilizar um notepad, utilizar um editor melhor. A gente se virava de todo jeito para programar de maneira o mais rápido possível, mas... E nós aqui estamos assim, tentando fazer uma nostalgia, retornar uma coisa do passado com aquilo um pouco já esquecido, né? A gente está retornando aqui e ao mesmo tempo tentando relembrar de como era que a gente fazia aquilo no passado. Então, vamos compilar novamente, dar um build. Eu acho que era só aquilo mesmo. O pior é que não tem Matrix 4, né? Ou tem, não estou lembrando. Vamos criar aqui mais um filme. Por exemplo, vamos criar aqui um 5. Por exemplo, Os Caçadores da Arca. Ixi, vai ficar grande, viu? Perdida. Tem até um problema nas letrinhas aí, mas eu acho que você pode corrigir aí por conta própria, se é que você vai fazer o exemplo, né? Aqui a gente coloca vamos dizer que foi R$5, muito pouco, né? Mas tá bom, só para exemplificar. E a cotação a gente coloca 4 aqui. Opa, agora sim. Agora ele listou aqui os filmes. Ó, você viu que os filmes que a gente criou foi Matrix 1, Matrix 2, Matrix 3, né? E Os Caçadores da Arca Perdida. Então ele realmente listou os filmes. E aí a gente meio que fez uma viagem ao passado. Nós conhecemos um pouco do... Você pode aí dar uma pesquisada no YouTube, deve ter várias apostilas. Eu também não vou ter esse tempo aqui, realmente foi só uma brincadeira que a gente fez, né? Há muito tempo a gente não postava nada nessa sessão de nostalgia, né? E eu resolvi voltar no passado pra gente dar uma relembrada aí no COBOL. Tá previsto aí para uma próxima nostalgia, Clipper, né? Mas não é certeza, vamos ver aí, vai depender aí dos comentários. Bom, então você finaliza aí os detalhes, caso você ache interessante continuar esse projeto aqui. E se você tiver achado interessante esse vídeo nostálgico, nós temos também aqui no nosso canal vídeos mais atuais, né? Bastante vídeo de C Sharp, de Angular, Ionic. Nós temos coisas referente a Python, JavaScript em geral, Node. Então, mas a gente tem também uma seção interessante que é a nostálgica. Se você tiver achado interessante esse vídeo, eu gostaria que você curtisse esse vídeo e seguisse o canal, porque ajuda bastante. Obrigado!